mais uma lição diária para o seu coração. Se você está chegando agora no meu canal e ainda não se inscreveu, inscreva-se, amigo, não custa nada, é só apertar o botãozinho vermelho aqui embaixo, acione o sininho das notificações e, por favor, dê o like fortalece muito o nosso canal. É muito bom estar falando com você, amigo ouvinte da Rádio Web Gospel Milênio de Imperatriz de Maranhão, e com você, amigo internauta. O tema de hoje é um resumão de tudo que nós enviamos para você, de lições diárias para o seu coração. E então, lembram que o título geral da semana foi Morrer como Semente? Um tanto esquisito, não é? Mas é isto mesmo, morrer como uma semente. A semente morre, e aí então ela vive para nos dar o fruto para comer. E o verso que nos acompanhou, o verso bíblico, está em João 12, 24, que diz: em verdade, lhes digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica só, mas se morrer, produz muito fruto. É impressionante como este Deus é maravilhoso, como a Bíblia nos ensina, como alguém poderia entender que morrendo poderia dar fruto. Ao contrário, se a árvore morre, não tem fruto para dar. Mas não estamos falando da árvore, estamos falando da semente, antes dela se tornar uma árvore. A semente precisa morrer, e então nasce a árvore, e ela dá frutos. E a Bíblia diz muitos frutos. Coisa fantástica, não é? Então Deus está dizendo para mim e para você, você precisa morrer para o eu e nascer para Jesus. Aí é diferente, amigo. Enviamos para você uma lição que fala sobre submissão para o serviço. É quando você deixa seu coração pronto, apto para o trabalho. E como é isto? Você ouvindo mais e falando menos. Ser submisso é alguém que está cordato, está pronto para trabalhar, pronto para servir. Aí você diz assim, não, mas eu não sou obrigado a fazer isso. Não, não é obrigado. E não deve fazer por obrigação. Você tem que fazer por amor. Foi assim que Jesus fez. Nós precisamos entender que a submissão de Cristo a Deus é o exemplo que nós temos que ter. Porque nós precisamos ser submissos a este Deus. E também enviamos para você uma lição diária que fala sobre morrer antes de conhecer. É interessante que se eu soubesse a vontade do Senhor para a minha vida, sacrificaria tudo por Ele. Claro, eu já sei o futuro, mas o detalhe é você fazer isto antes, sem saber o que iria acontecer, vai acontecer no futuro. Porque aí você faz pela fé, aí você faz pelo amor, você faz porque você ama a este Deus. Que coisa fantástica, não é? Paulo escreveu aos Romanos para sermos capazes de experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para nossas vidas. Quando nós entendemos que este Deus nos ama e o tanto que Ele nos ama, aí nós fazemos qualquer coisa, gente, porque estamos sendo movidos pelo amor. E isso é algo realmente fantástico. A entrega do anseio mais profundo do coração, seja talvez o mais perto que chegamos do entendimento da cruz. Por quê? Exatamente porque nós estamos falando de coração. Coração quer dizer sentimento, não é o órgão. E por que citamos o órgão? Porque ele é o centro de tudo. Então, quando Jesus é o centro da nossa vida, quando Deus, o amor a Ele é o centro de tudo, nós fazemos e não tem dificuldade, não tem nada. Pode acreditar. Por isso nós enviamos para você uma lição diária que fala sobre disposição para ouvir. Deus criou 2 ouvidos, 2 orelhas. Por favor, gente, vamos compreender isto. E uma boca apenas. Ou seja, ouvir mais e falar menos. Quando a gente age desta forma, então nós iremos conviver sem nenhum barulho, sem nenhum ruído diferente daquilo que nós gostaríamos de ter. Por quê? Exatamente porque quando Samuel ouviu a voz chamando Samuel, ele levantou e foi até Eli.
E quando ele falou, não, eu não te chamei, volta para deitar. E ele voltou e deitou. E ele ouviu de novo a voz, Samuel. E ele poderia dizer, peraí, ele está brincando comigo, não vou nada, não. Nem vou lá mais. Quer saber? Ele está brincando com a minha cara. A Bíblia não diz isto, queridos. A Bíblia diz que Samuel levantou e foi. Levantou e foi. Levantou e foi. 3 vezes. E aí aí Eli entendeu que Deus queria falar com Samuel. Ele falou, Samuel, você volta para dormir. Se você ouvir a voz de novo, só pronuncie. Fala, Senhor, porque teu servo ouve. E assim Samuel fez. Mas quem era este que estava instruindo Samuel? Era Eli, um pai ruim, mau. Amou mais seus filhos do que a Deus. Mas o problema todo, gente, quando nós ouvimos um conselho ou uma advertência, quando nós concentramos na pessoa que está advertindo ou está falando, então o nosso coração se enche de ódio, de raiva, rejeição. Mas quando o nosso coração está cheio do amor de Deus, nós aceitamos a orientação, seja de quem for, do pior que for, mas se for algo bom para nós e nos aproxima de Deus, a gente aceita. O detalhe que Ana preparou Samuel para estar num lugar muito ruim, mas estava preparado porque o coraçãozinho de Samuel estava cheio do amor de Deus. E quando ele falou, não te chamei, volta e dorme, e ele voltava e dormia, e vinha a voz, você me chamou, não te chamei, volta e dorme. Ele fazia de coração. Era Samuel. O que importava era o coração dele e não quem era Eli. Então, da próxima vez que alguém te corrigir ou chamar sua atenção, não preste atenção na pessoa. Ah, mas ele está com ódio de mim, ele tem raiva de mim. Deixa. Ele corrigiu? Ouça. 2 orelhas. Ouça. Boca fechada. Quieta. E então Deus irá falar ao seu coração. Acredite nisso. E então nós enviamos para você uma outra mensagem, ou uma outra lição, falando sobre autossuficiência. O problema é esse. Quando nós entendemos que somos autossuficientes, aí ninguém pode nos ajudar. Porque como vai me ajudar se eu não preciso de ajuda? O problema é que está comigo, não com o interlocutor ou com outra pessoa. E não posso de forma nenhuma entender que eu sei tudo, engolir toda a verdade, engolir toda a Bíblia, engolir todos os livros, engolir todos os livros de direitos que existem, então eu sei tudo. Autossuficiência. É uma desgraça isso na vida de uma pessoa. A pessoa precisa ter pelo menos um pedacinho de entendimento que ele pode estar errado. E se ele tiver esse pedacinho, então ele vai entender, eu preciso de ajuda. Sabem por quê? Porque aí não vamos substituir Deus por nada. Não podemos, senhores. Esta é outra lição que enviamos para você. Não podemos substituir Deus. Deus é autossuficiente. Ele em nossa vida é tudo o que precisamos. Amigos, acreditem. A submissão à vontade de Deus ocorre quando morremos para os nossos desejos. Temos que morrer para nossos hábitos, costumes, quando eles não são bons. Então, estes não importam. Agora, hábitos e costumes de Deus, isto importa. É isso que Deus quer. Colocar em nossa vida hábitos e costumes dele. Deus nos ama. Se Jesus se dispôs a vir à terra para morrer por nós, o que isso nos diz sobre a abnegação? Ora, ele deixou tudo e veio viver nessa vida miserável que eu e você vivemos, mas que Deus quer nos tirar esta miserabilidade de nossa vida e transformar-nos, exatamente porque Deus é um Deus de amor. Para alguns, submeter-se a Deus sem saber o futuro é assustador. Como que eu vou me substituir? Como é que eu vou estar submisso a esse Deus se eu não sei para onde eu vou? Qual é o meu futuro? Ora, nós temos exemplo na Bíblia. Abraão, Deus o chamou e falou, vai para uma terra que eu te mostrarei. Abraão já era dono de terra, senhores.
Abraão já tinha bens. Abraão já era dono de terra, senhores. Deus chamou Abraão. Quando Deus chamou Abraão, ele falou assim: olha, você vai para uma terra que eu te mostrarei. Abraão não sabia. E ele já tinha terra dele. E ele já tinha bens dele. E ele poderia dizer: Senhor, eu vou sair daqui para um lugar que o Senhor vai me mostrar, e eu já estou em cima daquilo que é meu. Mas a Bíblia não fala assim. A Bíblia diz que Abraão saiu e foi. É isso que eu e você precisamos fazer: sair e ir, aceitar e fazer. É verdade que temos o que chamamos de direitos fundamentais, claro, mas o mundo em que vivemos é muito complicado de pecado e, na maioria das vezes, tende a ignorar ou atropelar nossos direitos. Você encontra isso em Filipenses, capítulo 2, dos versos de 1 a 9. Fala da situação do próprio Cristo, que veio a este mundo, viveu nesse mundo cruel, passou pelos crisóis, e ele está dizendo: olha, não se preocupe com o crisol, eu estou aí com você, estou aí dentro. A encarnação do Filho foi o crisol dos crisóis. Como exemplo de Jesus, ajuda você a passar pelos vários crisóis criados pelo pecado, mesmo que isso signifique perder seus direitos fundamentais. Ah, não posso. Não, eu tenho que levantar a bandeira, eu tenho que pregar que isso que é certo, isso que é direito. Senhores, temos que pregar a Cristo e este crucificado, porém ressurreto, para salvar a você e a mim. Essa é a nossa missão. Mateus 28, 18 a 20. Todo o poder me foi dado no céu e na terra. É Jesus falando. Por que eu vou contestar isso? Porque eu tenho que criar agora a minha própria missão. Deus não nos deu esta condição. Como exemplo de Jesus, então, olha, ajuda você a passar pelos vários crisóis criados pelo pecado, mesmo que isso signifique perder seus direitos fundamentais. Em sua opinião, qual é o elemento crucial nessa passagem que muda suas perspectivas a respeito de superar as provações da vida? A história de Samuel trata algo mais do que simplesmente ouvir como um ato auditivo de registrar as palavras de alguém. Trata-se de obedecer ao que se ouve. O próprio nome do profeta significa Deus ouviu, conforme está em 1 Samuel 1,20. Deus ouviu e foi misericordioso com sua mãe, Ana. 1 Samuel 1,17, 19 e 20 e 27. Samuel ouviu o Senhor e lhe obedeceu. Percebendo que Samuel a princípio não reconheceu a voz divina, ele ensinou a se relacionar com Deus. Olha quem ensinou Samuel a se relacionar com Deus: o próprio Eli, um mau pai. Mas o detalhe é que Ana tinha ensinado a Samuel a obedecer, a ouvir. O restante do livro de Samuel, e mesmo toda a Bíblia, é sobre ouvir e obedecer, ou desobedecer. Em algum ponto o povo parou de ouvir a Deus e, portanto, ele parou de ouvi-lo. Um grande problema em nossa vida é que ouvimos uns aos outros, ouvimos o Senhor por meio de sua revelação, mas deixamos de levar a sério suas palavras e de lhe obedecer. Como você pode ouvir melhor os membros de sua família? Como você pode ouvir a Deus e obedecer-lhe? Pense em 3 formas de melhorar significativamente sua maneira de ouvir os outros e de se relacionar com eles e com Deus. Acredite, amigo, o que aprendemos então nestas lições diárias que enviamos durante esta semana? As lições que enviamos para vocês destaca 2 temas principais. Primeiro, a morte para o pecado estabelece a base para o Espírito Santo e permite que ele habite em nós. O próprio Espírito implementa a transformação do nosso caráter à imagem de Jesus Cristo e nos capacita a ter uma vida de serviço sacrificial
e obediência total a Deus. Segunda, se não experimentarmos a morte para o pecado, seguiremos com uma vida de egocentrismo e autosserviço. Uma vida de pecado que, de fato, só pode conduzir à morte. Duas coisas: morrer para o eu e nascer para Jesus e viver com Ele eternamente. Ou morrer para Cristo e viver para o pecado, e então morreremos eternamente. Pense nisso. Vamos orar. Obrigado, Pai, porque o Senhor é um Deus de amor, um Deus de maravilhas. Tu és o Deus que cura, Tu és o Deus que perdoa, Tu és o Deus que nos dá a segunda chance. Obrigado, Pai, porque o Senhor é o nosso Deus, Criador e mantenedor da vida. Continue conosco em nossa vida, abençoe a todos os amigos ouvintes da rádio, os amigos internautas, os familiares, todos os amigos. Por favor, Pai, tem misericórdia de nós. Dá-nos, ó Deus, a Tua presença e mande Seus anjos acampar ao redor de cada lar aqui representado. Em nome de Jesus te pedimos e já te agradecemos. Amém, Senhor. Amém. Você pode continuar nos ajudando um pouco mais. É só você enviar este vídeo para seus amigos, colegas de trabalho, de estudos. E também você pode colocar aí em suas redes sociais. Ouça a Rádio Web Gospel Milênio de Imperatriz de Maranhão. Só clicar no link aqui embaixo. E também você pode adquirir o livro Mulher Virtuosa. Quem achará? Está no link todos os contatos do autor, o Dr. Esmeraldo Tertuliano, que escreveu com muita galhardia este livro fantástico que fala a história de uma mulher que se apegou tanto a Deus, que Deus esteve com ela em toda a sua vida. Adquira o livro, vale a pena. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. Um forte abraço. Até o próximo vídeo.